Missionário de Jesus Cristo, para que nossos povos nele tenham vida. Discípulos missionários de Jesus Cristo, para que nossos povos nele tenham vida. Discípulos e missionários de Jesus Cristo, para que Cristo nuestros pueblos tenham vida. Discípulos e missionários de Jesus Cristo. Uma boa noite, caríssimos irmãos e irmãs, amigos e amigas. Vamos iniciar esta live de hoje, dia 18 de maio de 2020. Este canal de encontro, partilha, reflexão da vida, missão da nossa igreja e dos desafios que nos são apresentados nos tempos em que estamos vivendo este tempo do isolamento social. Somos desafiados também a encontrar caminhos novos para a nossa evangelização e missão. Então, o canal Os Caminhos da Fé é essa proposta de encontro, comunhão, partilha, de aproximação, de proximidade mesmo em tempos de isolamento social. Nós queremos dar as boas-vindas aos nossos amigos hoje convidados, o diácono Márcio Honório, da Arquidiocese de Belo Horizonte, o diácono Antônio, da Arquidiocese de Palmas, no Tocantins. Hoje o nosso tema vai ser este. Todas as segundas nós vamos ter este momento de encontro, partilha com os nossos irmãos diáconos permanentes da Igreja do Brasil. E hoje o tema é este: discípulos, diáconos, discípulos missionários de Jesus Cristo. Hoje vamos tratar da missão dos diáconos na vida cotidiana da igreja, a partir de realidades distintas. Então, o diácono Márcio Honório, que é o presidente do Regional Leste 2 da CNBB para os diáconos, ele vai falar da experiência do Ministério Diaconal em Minas Gerais e no Espírito Santo, que é o Regional Leste 2 da CNBB. O diácono Antônio vai falar da sua experiência ministerial em Palmas, da experiência da sua comunidade de vida. Ele vai explicar um pouquinho como é essa dinâmica. E vamos falar da riqueza e da alegria do nosso ministério diaconal. Por falar nisso, hoje estamos celebrando com alegria, os 9 anos da nossa ordenação diaconal, temos 6 diáconos permanentes, ordenados por Luiz Gonzaga e Silva Pepeu, no dia 18 de maio de 2011. Então, já se passaram 9 anos desse serviço, dessa missão. Nós agradecemos a Deus, agradecemos a nossa família pelo apoio, agradecemos aos padres da nossa diocese, aos bispos, que por aqui passaram hoje, Dom Josafá, nosso arcebispo, pelo incentivo, apoio, acolhimento ao Ministério Diaconal em nossa arquidiocese. E nos alegramos de estar em comunhão com a Comissão Nacional dos Diáconos do Brasil, que representa essa importante
este importante ministério em nossa igreja. Queremos dar as boas-vindas para os irmãos Paulo Rolim Cabral, diácono permanente da Diocese de Salgueiro, em Pernambuco. Também o nosso irmão diácono José Givanildo, sempre aqui presente. Ele é do Maranhão, salvo engano, depois me lembra, com muitas informações. Também aqui presente conosco. Nos alegramos com a presença da nossa querida irmã Catarina, aqui da nossa arquidiocese, que sempre tem nos acompanhado e apoiado também o Ministério Diaconal. O diácono Carlos Barbosa, também presente conosco. Ele, salvo engano, é do Maranhão, não é? Ou é Pernambuco? Depois me lembra também. Eu não consigo gravar muito essa questão de localidades. Aqui presente o nosso irmão Marcos Cardoso, aqui de Juazeiro, na Bahia, nos acompanha também, da Diocese de Juazeiro. O nosso caríssimo amigo e irmão Otton, da Diocese, o diácono Otton, da Diocese de Itabuna, também presente, nos acompanhando nessa live. São muitos irmãos, daqui a pouco a gente vai partilhando mais alguns. A nossa saudação também o diácono Edson, lá da Arquidiocese de Manaus, que nos acompanha também nessa transmissão. Ana Maria, que está nos acompanhando. Isaías, ele é irmão... Não, saúda a nós, diáconos, né? Nos saúda o diácono Antônio, saúda o diácono Marcos, e o diácono Isaías. Depois Isaías aqui da Arquidiocese aqui de Palmas aqui. De Palmas, né? Então, quando vocês forem fazendo saudações, citem a diocese, a região, para que a gente possa, então, partilhar. O nosso caríssimo irmão diácono Raimundo Escolástico é da Arquidiocese de Natal, ele também é da Comissão Nacional dos Diáconos, salvo engano, é um dos conselheiros fiscais, não é? Da Comissão Nacional, também presente conosco. E assim vamos acolhendo Nelce, aqui da nossa paróquia Catedral, em Vitória da Conquista, Maria Madalena, que também nos parabeniza. Agradeço também, neste momento, todas as mensagens que hoje recebemos de felicitação pela nossa ordenação. Aqui o diácono José Givanildo recorda que ele é de Morro e Matões, Maranhão, diocese de Caxias, no Maranhão. Nosso querido irmão diácono Austin, presidente aqui do Regional Nordeste 3, diz aqui: boa noite, diáconos, 2 baianos e 1 mineiro. Depois o Antônio vai explicar melhor isso aí, não é? Saudamos o diácono Vander Clayton também, que nos acompanha, o diácono Walter, da Arquidiocese de Porto Alegre, aqui presente conosco também. Uma grande alegria contar com a presença e participação de vocês. Quero convidá-los também a... Hoje a nossa transmissão está sendo via Facebook e pelo YouTube já. Então, vocês podem também se inscrever no nosso canal do YouTube, que é Nos Caminhos da Fé. Esse quer ser um canal de evangelização, de propagar a mensagem, a boa nova do Evangelho para todos. E é sempre uma alegria, portanto, transmitir a palavra de Deus a todos os irmãos e irmãs. Portanto, agora vamos passar a palavra aos nossos amigos, diácono Márcio Honório e ao diácono Antônio. Aqui o diácono Vander Clayton lembra que ele é candidato ainda ao diaconado, ele é da diocese, lá do nosso secretário, não é? Do Ceará, lá da diocese de Crato, no Ceará, não é? Vander Clayton. Aqui a presença do diácono Roberto, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Então, bem-vindos, caros amigos, irmãos, obrigado por terem aceito o nosso convite de estar conosco nessa noite. O diácono Márcio é da Arquidiocese de Belo Horizonte,
como já disse, o diácono Antônio da Arquidiocese de Palmas. E agora eu passo, então, a palavra para que eles possam se apresentar melhor. Já falei o nome, mas eles vão dizer onde moram, que atividade realizam profissionalmente. Depois vamos falar mais diretamente do ministério, da vida familiar também, uma vez que nós já confirmamos, na sua grande maioria somos todos casados, alguns poucos são celibatários. Então, bem-vindos, o diácono Flávio de Belo Horizonte, também aqui conosco, Flávio Guimarães. Então, passo a palavra ao diácono Antônio para que ele se apresente, depois o nosso convidado também, o diácono Márcio, para que ele fale um pouquinho quem é ele, quem são, né, de onde estão falando e como vivem o ministério. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou o diácono Antônio, sou natural da Terra Boa, né, da Bahia, de Salvador. Por isso que o Osh falou que são dois baianos, eu sou baiano também. Moro em Palmas há 15 anos, mas sou baiano. Estou aqui nessa missão aqui em Palmas, cheguei aqui em 2005, faz uma experiência na comunidade de vida, e essa experiência está aí, nesses 15 anos aqui nas comunidades Sementes do Verbo, uma comunidade em todos os estados de vida, tem casais, tem celibatários, tem mães, tem padres, tem diáconos. Então, eu estou nessa missão aqui. Então, tem uma missão também na Arquidiocese com o Dom Pedro, né? Eu trabalho diretamente com ele na Cúria. Também sou tesoureiro também da ASAP, que é a Ação Social Arquidiocese de Palmas, que é a parte caritativa da Arquidiocese, e eu sou tesoureiro há alguns tempos, então nessa missão. E também estou atualmente, né, como tesoureiro também da Comissão Nacional de Diáconos, que os meus irmãos me confiaram essa missão, estamos aqui para esse trabalho com a graça de Deus e com a ajuda dos meus irmãos do ministério. Que bom. Olha, o diácono Austin está lembrando que tem alguma TV ligada perto e o som está sendo captado. Então deve ser o meu aqui, deixa eu baixar um pouco mais aqui. Pedir para baixar o som, se possível até desligar, porque há uma interferência do som. Pronto, okay. Então, nosso irmão diácono Márcio Honório. Uma boa noite a todos, boa noite, diácono Luciano, o diácono Antônio, né, tão queridos aí por nós, do corpo diaconal. É com muita alegria que nós estamos aqui. Como disse aí o diácono Antônio, falando que é da Terra Boa, eu não poderia deixar de dizer que, apesar dele ser da Terra Boa, nós somos da terra do pão de queijo, né, que é melhor ainda, que é Belo Horizonte, que é o estado de Minas Gerais. E como todo mineiro que come quieto, né, como diz o ditado, eu queria com muito carinho também apresentar para vocês algo tão importante para o diaconato nosso, que é a esposa, né, que está aqui do lado. Vou até virar aqui. Essa é a Cristina, faz parte do nosso ministério diaconal, né, a nossa família, a nossa esposa, Luciano. Então, com muito carinho, né, dizer que é um chamado familiar e com muito carinho a gente tem vivido isso de uma forma familiar, como deve ao bom diácono. Olá, diácono Luciano, diácono Antônio, é uma grande alegria a gente estar aqui participando desse momento, principalmente nesse protagonismo que as esposas têm aqui em Belo Horizonte, né, com o nosso arcebispo. Então, é uma alegria muito grande participar com vocês aqui. Aqui no Belo Horizonte nós temos uma particularidade, já com Luciano e Antônio, que elas estão à frente de muitas coisas do trabalho diaconal, inclusive como coordenadoras, né? Então, carinho dizer que ela está aqui presente também como uma boa serva do corpo diaconal. Que bom, bem-vinda. É uma alegria, portanto, ter a participação, né, de uma esposa, e que não só está aqui ao lado do esposo fisicamente, mas que é uma presença ativa, né, na vida, no ministério do nosso irmão e na caminhada da igreja particular, não é, de Belo Horizonte. Então, eu gostaria, antes do diácono Márcio falar para nós dessa experiência de como caminha o diacônio na Arquidiocese de Belo Horizonte, também há quanto tempo esse ministério foi aí implantado, como é que vocês vivem essa experiência, e o diácono Antônio também falar um pouco da realidade de Palmas, no Tocantins. Eu gostaria de trazer aqui aquilo que diz o documento de Aparecida,
no número 205, lembramos que a Conferência de Aparecida, que aconteceu aqui no Brasil há 13 anos, trazia como tema geral discípulos missionários de Jesus Cristo, para que neles nossos povos tenham vida. E, portanto, toda essa compreensão de discipulado e missão, que são realidades inseparáveis, né? Não pode haver discípulo que não seja missionário e nem muito menos missionário que não seja discípulo. A nossa vida é um caminhar permanente de discipulado e missão. O documento de Aparecida diz assim: alguns discípulos missionários do Senhor são chamados a servir a igreja como diáconos permanentes, fortalecidos em sua maioria pela dupla sacramentalidade do matrimônio e da ordem. Semana passada, o diácono Júlio Bendinelli falou bastante sobre esse aspecto, esclarecendo essa natureza do ministério ordenado que nós exercemos. Há um só sacramento da ordem, em 3 graus distintos, mas que se configuram sempre nessa lógica do pastoreio e serviço de Jesus Cristo, o Cristo que veio para servir e dar a vida. Diz então o documento: são ordenados para o serviço da palavra, da caridade e da liturgia, especialmente para os sacramentos do batismo e do matrimônio, também para acompanhar a formação de novas comunidades eclesiais, especialmente nas fronteiras geográficas e culturais, onde ordinariamente não chega a ação evangelizadora da igreja. Então, nós queremos partilhar deste aspecto, e aqui poderíamos, então, dizer que o ministério diaconal é um ministério não só da caridade, mas da criatividade, no sentido de utilizar caminhos novos, de chegar a espaços onde as estruturas talvez não estejam tão abertas ou inseridas. E a Arquidiocese de Belo Horizonte tem uma experiência muito importante a partilhar para o Brasil dessa presença dos diáconos nas vilas, favelas, em toda essa grande região metropolitana, dessa grande cidade, e também nas comunidades rurais mais distantes. Então, daqui a pouco, o diácono Márcio vai nos ajudar a compreender essa dinâmica. E aí vai ficando cada vez mais claro que o diácono não é um suplente do padre, né? Não é um mero ajudante, no sentido de ser uma figura estática em função do ministério presbiteral, mas há um vínculo do ministério diaconal com o ministério do bispo, e, portanto, da igreja, e, claro, na colaboração com os presbíteros, na comunhão da igreja toda ela. Então, o diácono Antônio poderia falar um pouco desse aspecto de quantos diáconos temos aí em Palmas ou no regional. Aí, depois diga qual é o regional de Palmas. Houve uma mudança, eu não sei agora, não me lembro, mas quantos diáconos há na região, como estão organizados, como trabalham, e além desse específico que você traz da sua experiência numa comunidade de vida, de aliança, né? Até explicar melhor isso também para os nossos irmãos que estão conosco conectados. Ok, nós somos da Regional Norte 3, que é o mais novo regional da CNBB. Nós temos aqui no tal do regional, nós temos 51 diáconos, né? No regional todo. E na Arquidiocese de Palmas somos 28. Os outras dioceses nós estamos estruturando ainda, mas aqui em Palmas já temos um certo tempo de caminhada, então nós temos uma certa estrutura já. Nós somos divididos em diaconias, né? E cada diácono fica trabalhando na sua diaconia, com uma função específica, para poder realmente ir esse campo, alargar o campo de missão, né, do diácono, não só ficar a nível paroquial, de igreja, mas também a nível social também, né, levando a palavra também a nível social. Então, nós estamos, Dom Pedro, quando chegou aqui, ele fez essa divisão das diaconias, a gente está funcionando muito bem aqui em Palmas, graças a Deus. Muito bom a diaconia. Essa diaconia, nós temos a diaconia da saúde,
da caridade, eu faço parte, né, do pastor, tem a dos resultados, tem a dos presos, né, dos encarcerados, né, então são essas 4 diaconias que nós trabalhamos, então cada um fica na sua missão, a quem se identifica, então vamos trabalhando, né, nessa caminhada bem, eu creio que está bem estruturado, estão fazendo bem esse trabalho, graças a Deus. Muito bem. Como é que é, diácono Márcio Honório, essa proposta da presença dos diáconos na grande Belo Horizonte, nessa grande região? E depois também você pode falar da experiência do regional, que é também um regional imenso, e que tem uma presença significativa também de diáconos em outras realidades, talvez um pouco diferente da experiência atual de Belo Horizonte, não é? Mas gostaria que você nos ajudasse, então, a compreender há quanto tempo foi implantado ou acolhido o Ministério Diaconal na Arquidiocese de Belo Horizonte e como é que está sendo essa dinâmica da presença nas vilas, favelas, nas regiões, nas fronteiras aqui, como a Aparecida recorda. Então, eu penso que, como todas as outras dioceses, Belo Horizonte também não foi diferente, né? A implantação do diaconato, ela não foi uma implantação com tranquilidade. Tudo que é novo, às vezes tem uma certa resistência, que é normal, né? Ter mesmo, por parte até do clero, por parte do povo, como que vai ser isso? Nós vamos clericalizar os nossos leigos. É aquela mesma conversa, eu acho que é natural de toda a diocese. Mas com muito carinho, sim, com toda a força do arcebispo que vocês todos conhecem aí, né, já a questão aí é muito conhecido de vocês, Dom Vomor, ele, de certa forma, ele conseguiu com muito jeito, mas também com muita autoridade de arcebispo, de pai, de pastor, implantar, por meio de uma assembleia do povo de Deus, o diaconato, e aí nós conseguimos implantar isso na Arquidiocese em Belo Horizonte em 2011. Foi implantado o diaconato. Então, não é um diaconato assim tão antigo. Tem aí 9 anos que foi implantado, né, o diaconato, mas ele já começou com uma sabedoria muito grande do arcebispo. Os diáconos, eles não são provisionados em paróquias, eles são provisionados para as pastorais sociais, para as vilas e favelas, para a implantação das novas comunidades, para a evangelização dos condomínios e edifícios, aonde o clero não conseguia chegar, onde os padres não vão, o diácono agora ele vai com toda a autoridade de membro da igreja, em nome do arcebispo, abrindo fronteiras, como o próprio documento de Aparecida, que você leu, diácono Luciano, nos pede e nos faz. Que, inclusive, é um caráter histórico do diaconato, né? O diaconato, ele foi, como diz agora na última homilia aí do Papa Francisco, né, no 5º domingo da Páscoa, né, ele foi inventado por Pedro, criado por Pedro, justamente para isso, para alimentar aqueles que precisam, para ir de encontro àqueles que mais precisam. Então, os diáconos também exercem essa liturgia, eles precisam ir à missa, eles frequentam a sua paróquia, mas eles não são provisionados ali. E como eles são provisionados nessa experiência particular da Arquidiocese de Belo Horizonte, nas pastorais sociais, pastoral de rua, pastoral carcerária, pastoral hospitalar, pastoral dos doentes, nessas inúmeras pastorais, que são inúmeras pastorais, eles têm todo um trabalho de evangelização nessa área e tem também a criação das novas comunidades e a evangelização em vilas e favelas. Então, ele já tem um trabalho pioneiro ligado direto ao arcebispo, em nome do arcebispo, e num local em que a igreja não conseguia chegar. Então, por causa disso, eles frequentam as paróquias a convite dos padres que precisam muito de ajuda. Então, aqui nós acabamos criando uma experiência assim, muito bonita, o diaconato aqui, que é um carinho muito grande, primeiro pelo arcebispo, porque os diáconos aqui têm, e as esposas também, porque ele tem um carinho muito grande por ela, e ele é que impulsiona elas, e ele que coloca elas no conselho, e exige a participação delas. Então, tanto diáconos quanto esposas têm uma verdadeira paixão pelo arcebispo, tem ele como pai, tem ele como pastor, tem ele próximo de nós, ele é muito próximo, ele é muito querido, ele sente isso e retribui isso, né, e participa conosco dessa experiência bonita de uma família evangelizadora.
E aí, com base nisso também, nós temos com muito carinho do clero todo em si, né? É até errado falar clero, porque o diácono é membro do clero, dos presbíteros, né, em si. Uhum. Ele tem um carinho muito grande dos presbíteros, porque os presbíteros precisam do diácono. Como o diácono ele não é provisionado na paróquia, o padre precisa estar muito próximo do diácono, precisa estar muito bem aceito do diácono, para convencer o diácono e ir lá ajudar ele. Então, aqui se criou uma outra experiência, né? Então, o próprio presbítero tem também um carinho muito grande pelo diaconato aqui, porque descobriu no diaconato uma ajuda. E como o diácono que tem outras funções, às vezes, com muito pesar, o diácono tem que falar assim para o padre: ô padre, eu até queria, mas eu não consigo, porque eu tenho a celebração lá na Vila. Ô padre, não vai dar, porque eu tenho a pastoral para atuar. Então, o padre precisa, às vezes, convencer o diácono de que ele precisa estar com ele. Então, se criou, com muita sabedoria do arcebispo, esse carinho, tanto do diaconato pelo arcebispo, quanto do próprio presbítero pelo diácono, para que ele esteja ali com ele. Então, é uma experiência muito bonita, é uma experiência, eu sei que é diferente, veio com a sabedoria do arcebispo, mas funciona assim muito harmonicamente aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, e os diáconos têm um carinho, assim, eu só tenho a agradecer por todos, tanto o arcebispo quanto pelos presbíteros. Interessante, é importante lembrar que o diácono Márcio fala numa linguagem aí canônica, né? Por exemplo, o diácono não é provisionado para uma paróquia, quer dizer, o bispo não ordena para que o diácono preste serviço naquela paróquia ou na sua paróquia de origem, mas ele é enviado para uma outra região, para um outro serviço, já definido pelo próprio arcebispo. Então, aqui há uma compreensão, portanto, dessa complementariedade, né, que o ministério diaconal exerce na igreja. Não é um ministério em conflito com o do presbítero, no sentido de ocupar o espaço que é do presbítero. Pelo contrário, é de complementariedade e até muito mais, digamos, nessa linha mesmo de ser protagonista em espaços onde o presbítero não teria condições de chegar. Por exemplo, falando em Belo Horizonte, estamos falando de uma grande metrópole e de uma igreja que vive uma realidade urbana, a cultura urbana presente, né, na grande Belo Horizonte. Nós já conhecemos, quem conhece Belo Horizonte se encanta pela cidade, que é muito acolhedora, e na sua riqueza cultural, na pluralidade dessa grande metrópole. Mas você citava um aspecto que eu gostaria que você explorasse um pouquinho e nos ajudasse a compreender. Por exemplo, a perspectiva da presença ou do Ministério dos Diáconos nos condomínios, não é? Nós temos hoje uma tendência aqui, claro, Vitória da Conquista não é uma metrópole, porém ela é centro aqui no sudoeste da Bahia para cerca de 80 municípios circunvizinhos, e é uma referência para os serviços de educação, saúde e outros serviços, comércio e tal. Então, vem muita gente de outras regiões para aqui, os estudantes que vêm de outras cidades, e há uma tendência hoje da construção de condomínios, não é? Como favorecer? Como é que é essa presença do diácono nesses condomínios? Como pensar uma atuação mais específica do Ministério Diaconal em vista dos condomínios, que sabemos também, numa cultura que está aí marcada pelo relativismo ou pela falta do senso religioso, alguns condomínios, inclusive, proíbem a utilização dos espaços coletivos para atos religiosos. Então, como é essa experiência do diaconado em Belo Horizonte, em vista dos condomínios nessa grande cidade, nessa dinâmica de uma cidade altamente urbanizada, né, na sua dinâmica, tanto geográfica, mas também cultural e existencial, digamos assim? Então, Tiago Luciano,
e muito de acordo com as diretrizes da ação evangelizadora, né, da própria CNBB, que é a formação dos pequenas comunidades, pequenos grupos de partilha. Ela funciona exatamente como Dom Joel, acho que você estava naquela reunião que eles estavam conosco lá em Brasília, e eu fiquei até apaixonado por Dom Joel, com toda a sabedoria que ele dizia, né? Ele dizia assim, e isso ficou gravado no meu coração, e depois até em particular ele conversou conosco, e dizia assim, Márcio, pequenas comunidades, isso é o chamado, isso é a diretriz da ação evangelizadora, pequenas comunidades de partilha, pequenas comunidades de formação, e inclusive é isso que eu preciso ensinar para os padres, pequenas comunidades, porque nem todos são dispostos a isso. E isso não é novo, não sei se você lembra que ele dizendo isso, não é novo, a igreja vem falando isso há muito tempo. A Arquidiocese de Belo Horizonte já acolheu isso com muito carinho, claro, né, Dom Vomur, lá na frente da presidência da CNBB, e a evangelização dos condomínios e edifícios tem exatamente essa característica, formar pequenas comunidades de partilha, vizinhos, pequenos grupos dentro de condomínios, pessoas que se reúnem para partilhar a palavra de Deus, em pequenos grupos de partilha, e tomar a sabedoria e o gosto da leitura da palavra de Deus, de partilhar a palavra de Deus, de reencontrar a evangelização e a presença de Cristo naquele ambiente. E é lindo ver isso, porque aí a gente descobre um caminho contrário a muito que a gente vê aí das grandes massas, aquelas grandes encontros, 2.000 pessoas, ou até mais, né, 5.000 pessoas, 15.000 pessoas, nos grandes rebanhões, e aí a gente vai de encontro com isso nas vilas e favelas e nos condomínios e edifícios, pequenas comunidades de fé, reunindo para encontrar e partilhar a palavra de Deus. Isso é evangelização nos edifícios e nos condomínios. E é bonito ver isso, renascer, porque nas pequenas comunidades de fé, você tem a oportunidade da pessoa partilhar, você conhece a pessoa, ela não é só um número, ela é uma pessoa e você conhece ela e ela faz questão de ir, porque ela sabe que se ela não for, a presença dela será, a falta dela será notada e vão sentir a falta dela. Ali ela tem a oportunidade de partilhar a vida dela e ali ela descobre a beleza do cristianismo. Isso são a evangelização dos edifícios e condomínios. A implantação, às vezes, depende de uma boa vontade de bater de porta em porta, mas quando ela se implanta, a beleza e a satisfação de se sentir membro de uma comunidade, de uma pequena célula onde se partilha a palavra de Deus. E é tão bonito isso, Luciano, que todos são chamados, até o filho da dona da casa, que é evangélico, que ele pode sentar ali e partilhar, porque a palavra nos une, e ela é uma palavra de fé que reúne toda a família ali presente. Essa é a beleza da Igreja Católica e a beleza da evangelização, que o diaconato é chamado a isso, porque isso é próprio do diácono, isso é outra coisa bonita, porque o padre não consegue, mas o diácono consegue, e é lindo ver isso formando em diversos locais. E aí, quando você vê isso acontecendo, você vê como Dom Vomor, ele não quer jamais 1 ou 2 ou 3 diáconos, ele quer vários, na casa dessas centenas, porque ele quer isso acontecendo para todo lado, porque o diaconato começa a encontrar o caminho dele. Então, ontem, na leitura dos Atos, se falava do diácono Filipe, né, daquele trabalho dele da pregação, do anúncio, mais uma vez recordando que o Filipe, ele consegue ir à região da Samaria e ali testemunha, não, o evangelho, prega, anuncia, a partir do encontro, né? Essa igreja das casas, que agora está sendo também a experiência que volta com força, dado a experiência do isolamento social, mas também que já é a proposta das diretrizes, né? Favorecer a casa como lugar do encontro, da vivência da fé, a igreja doméstica, né? Então, eu queria que o diácono Antônio falasse dessa perspectiva da comunidade de aliança ou comunidade de vida, que nos falasse dessa experiência e qual é o carisma, digamos assim, que é vivenciado por vocês. Falar qual é o nome da comunidade, o carisma, como vivenciam essa experiência, não é? Quero aproveitar, então, saudar aqui o diácono Ed Ari Costa, que é da
ele nos saúda aqui, parabenizando por este momento, e voltando aqui para localizar. Ele é da Parnaíba, é o Diocese da Parnaíba. Parnaíba, no Piauí. Piauí, isso. Isso, Diocese de Parnaíba, saúda aqui a nós. Também temos aqui a presença do diácono Erisvaldo, da Diocese de Itabuna, Evandro, candidato, aluno da Escola Diaconal do Crato. Essa presença. Luciano, acho que deu uma fugida, Luciano, ele saiu um pouquinho, deu um tiro no sinal dele aí. O Luciano, ele ficou emocionado e sumiu, mas ele vai voltar. Já tá voltando aí, já. Então, isso nós vamos agradecer também a participação de Maria Rocha, de Ana Maria, de Alexandre, de Ernilda, né? São pessoas que estão nos acompanhando nessa live, o Diácono Walter, Vivalda, Rubens, Gleude. Meu irmão Ediarion, obrigado, um abraço para você, meu irmão, um abraço. João Lopes, Harrison é da sua diocese, né, Márcio? Isso, é diácono. Eu acompanhei, sempre acompanhei ele no Facebook, ele foi ordenado acho que ano passado, se não me engano, né? Uhum. Eu acompanhei o trabalho dele na NDH. Bom, Alexandre, então, muito bom. Então, vamos continuar. Partilha aí a experiência que o diácono tinha te pedido sobre a comunidade, né? Exatamente, o nosso ponto de referência está aí meio subido, mas vamos continuar nossa palestra aqui. Então, eu sou da comunidade Semente do Verbo, né? No início, nós viemos aqui em 2005 fazer uma experiência, eu com minha família, com minha esposa e minha família. A experiência de um ano, ficamos com 15 anos já na comunidade, né? Então, nosso carisma é formar através da palavra de Deus. Que a palavra seja acessível a todos e a todas. Não temos também esse pensamento de desbravar os locais onde os irmãos padres não vão, nós estamos nessa missão de ir até eles, né? Então, essa é a nossa principal missão. Opa, chegou nosso irmão de volta. A internet interrompeu, estamos já de volta. Mas que bom que vocês continuaram a partilha. O Diácono Antônio está partilhando sobre a experiência dele na comunidade. Isso. Então, nossa comunidade tem diversos, como eu falei, tem diversos estados de vida. Temos padres, diáconos, casados, casais, famílias, solteiros, celibatários e consagrados. Então, é uma grande família, né, que nós reunimos aqui. Nós temos várias casas de missão, temos 2 casas aqui em Palmas, uma que é a Casa Mãe, a Casa de Formação, tem a casa aqui onde eu moro, que é a Casa das Crianças, a Sementinha de Amor, onde cuidamos de algumas crianças em situação de risco. A nossa missão aqui é com esse trabalho social das crianças. Temos 2 casas no Rio de Janeiro, temos 2 casas em Manaus, temos casas em Portugal, Bélgica, Canadá, Camarões, Moçambique. Então, estamos espalhados pelo mundo aí, toda essa missão. Nosso carisma é esse, como eu falei anteriormente, realmente levar a palavra de Deus acessível a todos e a todas. Especialmente onde os padres não podem ir, nossa missão como missionários é levar, não só eu como diácono, mas também todos os nossos irmãos missionários. Nosso fundador é um casal, né? O diácono Jorge Marie, ele é diácono também, né? Eles são um casal francês, que veio a pedido de Dom Alberto, veio aqui para Palmas fundar essa comunidade. Nós estamos aqui há 16 anos aqui em Palmas, eu estou 15 anos, a comunidade foi fundada em 2004. Então, nós temos aqui 16 anos aqui em Palmas, nossa comunidade. Estamos com 30 membros, hoje são mais de 300 membros espalhados pelo mundo inteiro. Essa também mais ou menos nossa missão aqui na comunidade, aqui na nossa igreja. Muito bem, então, voltando ao tema igreja doméstica, então, eu gostaria, Márcio, que agora Cristina, não é sua esposa? Cristina, vem cá, Cristina. Isso. Ela é mineirinha, ela é tímida, mas ela aparece de vez em quando. Pudesse partilhar um pouco dessa experiência, há quanto tempo que Márcio é diácono, há quanto tempo de ministério, e como é que tem sido essa dinâmica, né, do ministério dele nessa realidade? Qual é a inserção, qual é a área de atuação do diácono Márcio? Eu acho, Luciana, que ela pode falar também, se você permitir,
até como que as mulheres atuam aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte. Correto. Uhum. Então, Márcia, desde 2014, né? 13. 2013 que ele foi ordenado, e ele atua mais na área jurídica, né? Que o Dom pediu para poder ele assessorar, ajudar, de acordo com a profissão dele, que ele é advogado. E aqui, igual o Márcio ele pediu poder falar, aqui em Belo Horizonte, as esposas, com grande graça, nós assumimos, com o auxílio dos nossos esposos, dos diáconos, a gente assumiu o vocacional. Então, todas as esposas são responsáveis pelos vocacionais, elas estão à frente do vocacional, testemunhando, coordenando, acolhendo os candidatos e levando um pouco o testemunho da vivência delas do diaconato, né? Aquilo que elas experimentam, elas passam para as outras pessoas. E isso aí não se restringe, vai se restringir apenas ao vocacional, porque com o tempo, nas missões também, nós somos chamadas a ir junto com nossos esposos e a testemunhar junto com eles. Então, ele extrapola do vocacional e aí a gente vai em missão junto com os nossos esposos. Maravilha. Tem também, elas também participam, né, com muito carinho, do conselho particular do arcebispo. Então, quando acontecem os escrutínios dos candidatos, elas precisam dar o parecer, e o parecer da esposa hoje é levado em consideração se aquele candidato vai ser ordenado ou não. Elas fazem parte do conselho particular dele. É um carinho muito grande dele com elas, com as esposas, né? Sem falar que agora a palavra final dele, que ele decidiu, e quando ele põe na cabeça, você pode esquecer, ele decidiu, olha, eu quero que as esposas sejam evangelizadores, que o diácono vai para um lado, evangelize, e a esposa vai para o outro, evangelize, e depois se encontram para ir para casa. Elas colocam a mão na cabeça e falam, minha Nossa Senhora. É que a gente vê que a igreja doméstica mesmo, ela vem dar frutos nessa missão do diaconato. Então, é uma grande alegria ver esse fruto e poder participar, não ficar apenas igual antes, no início, eu ficava na minha casa apenas olhando o meu esposo, né, acompanhando os afazeres dele, mas colocando a mão na massa. E assim acontece com as esposas aqui de Belo Horizonte, com a graça de Deus. A gente vai vivendo junto com nossos esposos esse diaconato. E aí, Luciana, assim, só para a gente encerrar aqui esse momento, eu acho que uma graça muito grande do diaconato e que ele precisa aprender é apresentar o diaconato naquela realidade que ele é, igual a gente está vendo ali o Antônio, aí passa uma pessoa atrás ali da imagem dele, aí é o diácono que é pai de família, que é trabalhador, que é homem que está junto, que tem a sua esposa, que é aquele que evangeliza. Não o diácono que é um mini padre, um mini sacerdote, não isso, mas nós precisamos apresentar o diácono que é aquele que é o motorista, que é o engenheiro, que é o enfermeiro, que é o cozinheiro, e que está ali na evangelização, e que tem a sua família, e a sua família que evangeliza, os seus filhos que participam dessa evangelização. É esse o bonito, a beleza do diaconato, e que nós temos que mostrar com muita sabedoria nas mídias sociais, na evangelização, mostrando um diaconato que é aquilo que o povo lá fora é também, e que mesmo assim aceitou Cristo, evangeliza e tem Cristo como centro da sua casa. E não tentarmos imitar o sacerdote, mas tentarmos mostrar uma família que ama a Cristo, que evangeliza e que ali dá a sua vida para a evangelização. Essa é a beleza do diaconato. Claro, até porque o ministério é consequência de uma caminhada, né? Não é algo, não é prêmio, não é promoção, mas ele é fruto de uma caminhada de amadurecimento, tanto é que para a ordenação de qualquer diácono, o parecer da esposa é indispensável, né? Aquela carta de consentimento de que adere também ao ministério, e nesse sentido entender que é uma caminhada natural, fruto de um caminho percorrido. Não há possibilidade de pensar o diaconado como sendo numa perspectiva de carreirismo, né? Fazer uma carreira religiosa, como se isso fosse um status, né? Um cargo, uma função de honra que distingue dos outros, né? Mas é serviço, mas esse serviço é confirmado pela Igreja desde um testemunho que vai sendo vivenciado numa caminhada, né? Por isso também as diretrizes propõem
aos bispos, né, esse discernimento, de fato, de que a escolha dos candidatos seja a partir de uma caminhada já percorrida, amadurecida, porque às vezes há pessoas que admiram, né? Ah, é interessante, é bonito ver o diácono exercendo o seu ministério na liturgia e tal, e entende que seja uma coisa assim meio que quando é que eu me inscrevo, porque eu vou ser promovido, etc., né? Mas é preciso entender que é uma inserção, de uma caminhada percorrida na família, na profissão, na vida cotidiana, né, como você muito bem coloca, e também a partir dos carismas, né? Os diáconos são também diversos, né, digamos assim, nem todos têm o mesmo carisma, e é por isso também que há uma riqueza, né, plural desse ministério. Alguns se identificam de maneira mais direta com o serviço da caridade, no sentido de se dedicar a associações, a espaços, né, de acolhimento dos pobres. Aí, a exemplo do que o diácono Antônio nos traz, né? São carismas também próprios. Nem todo diácono tem carisma, por exemplo, um carisma para lidar com casas de acolhimento de pessoas idosas, mas há aqueles que têm, e nem por isso o diácono deixa de exercer o serviço da caridade, porém, nessa compreensão de que é serviço a todos, né? E é especialmente a esses mais empobrecidos, o que a igreja também nos propõe, nos convida a vivenciar, né? Nesse sentido, a gente percebe que, de fato, é necessário um processo de permanente conversão, né? Porque a estrutura, muitas vezes, clerical, ela engessa, né? As pessoas se veem, muitas vezes, presas a cargos, ou, às vezes, nesse ambiente fechado, né? E, claro, a igreja está aí propondo esse caminho novo. O Papa pedindo uma igreja em saída, o Papa pedindo que os diáconos não sejam tarefeiros, não é fazer coisas, né? Não é fazer muitas coisas, mas é ser. O diácono deve ser reconhecido não pelo que ele faz, mas por quem ele é. E aí vocês falam de uma perspectiva do cotidiano, do testemunho da vida, né? Que é assumida como um serviço, né? Eu acho que, de fato, é algo que enriquece e que ajuda a outras dioceses a perceberem essa riqueza, né, do processo, digamos, natural, que é a vida familiar, na vida ministerial do diácono, né? Não como coisas que se opõem, né? Inclusive, diácono Luciano, uma coisa assim, importante que eu acho que o diaconato precisa descobrir é que você está falando aí que a igreja nos pede algo novo, e ela tem nos falado muito do protagonismo dos leigos, né? Assim, eu acho que praticamente todos os documentos falam isso, e agora, assim, com muita ênfase também no Sínodo da Amazônia, se falou da importância das mulheres, da evangelização, inclusive o documento do Sínodo da Amazônia, a querida Amazônia, fala que sem as mulheres, muitas comunidades sequer existiria, tá isso no documento lá, não sei se você lembra. E nós temos exatamente isso no diaconato, que são as nossas esposas aqui, que são leigas e são mulheres. Então, o diaconato tem essa graça de levar para o seio da igreja exatamente aquilo que a igreja nos pede, o protagonismo dos leigos e a presença das mulheres. E como que a gente não consegue enxergar isso na nossa própria casa, que são nossas próprias esposas? Elas são grandes leigos e a presença da mulher que a igreja tanto nos pede. Está do nosso lado, às vezes, né? E aí, só um fato, assim, importante, aproveitar que a Cristina está aqui, que quando o padre foi lá falar conosco, assim, é muito amigo nosso, falou assim, eu estava pensando para o Márcio como diácono, né, começar essa caminhada, ele que tem uma fé muito grande, está sempre presente na igreja. Aí a Cristina falou assim, não sei, porque já ajuda demais, vai ficar mais ainda entranhado na igreja. Aí o padre, já desanimado, falou assim, mas também foi até bom, porque também se você morrer, você sabe que, se ele morrer, você sabe que ele não pode, se você morrer, você sabe que ele não pode casar mais, porque o diácono só pode casar uma vez. Ela falou assim, aonde que eu assino que ele seja diácono?
Então, as esposas, né, na hora que pede, sabe que tem um privilégio, aí já mudou de ideia, né? Então, assim, com muito carinho, tá aí, ó. Tá até... Brincadeira, viu, Luciano? Claro. Viu, Antônio? Brincadeira. Entendo. Não é isso, eu acho que é importante ir percebendo essa vivência, né, do ministério na vida, né? Não é algo fora, não é uma coisa que deve se tornar um peso, né, mas que é graça e é vocação, né? Também tem isso, eu costumo dizer que nem todo bom leigo vai ser diácono, né? Não, é preciso entender que é uma vocação, às vezes a gente já olha para os leigos, podia ser diácono. É vocação, não é uma questão de pegar os leigos e ordená-los todos, pelo contrário, porque existe algo muito específico na vocação laical e que é indispensável à igreja também, né? E nesse sentido, claro, o ministério diaconal vive essa realidade também de ser ministro ordenado, de ser membro do clero, mas de viver o cotidiano da vida que os leigos vivem, né, na família, no trabalho, nesse desafio, né, da sobrevivência, etc., né? É nessa perspectiva. E então, Diácono Antônio? É interessante mesmo, você estava falando sobre a questão dos carismas de cada diácono, de cada missão, né? Eu estava aqui observando a liturgia de ontem, que você falou sobre a questão de Filipe. A igreja tem espaço para todo mundo, né? Cada um ficar no seu espaço, na sua missão, no seu ministério, a igreja caminha muito bem. Ontem eu observei na liturgia, na primeira leitura, fala sobre Filipe, que ele foi na frente evangelizar, depois quem veio depois para poder impor a mão nos novos convertidos foi quem? Os apóstolos. Então, cada um tem sua missão, cada um tem sua carisma, cada um tem aquele seu trabalho a realizar. Então, quando cada um trabalha harmoniosamente, sem querer tomar lugar de um ou de outro, a igreja anda e cresce, e a partir daí a igreja começou a crescer, com cada um se pôr no seu lugar. Então, eu não vejo por que ficar na igreja, você disputa, diácono, padre, para diácono, para que o diácono ser padre, tomar lugar de um, tem essa briguinha, só que vai perder a igreja. Quando cada um se coloca na missão que Deus nos confiou, no seu espaço, é muito belo o trabalho das esposas, que em Minas Gerais, nós temos aqui também, as esposas fazem um bom trabalho também na arquidiocese, também as esposas também, nossas esposas também. Dom Pedro gosta muito de ficar próximo da família, né, que ele faz encontro só com as esposas, faz encontro só com os filhos, para poder aproximar a família do ministério do esposo. Porque ele fala bem que não existe diaconato, né, diácono sem família. Precisa ter essa comunhão. Então, se cada um ficar no seu lugar e buscar fazer a sua missão que foi confiado, é que só tende a crescer a igreja. Eu estava nos baixos, eu estava falando com o Luciano sobre o momento que nós estamos vivendo agora nessa pandemia, o quanto está suscitando novas maneiras de evangelizar. Nós temos que abraçar isso aí, buscar trabalhar nisso. Não é só... eu vejo muitos diáconos presos no altar. Penso que diaconado é só ficar lá no presbitério servindo no altar. E agora não está fazendo o que agora? Está de braço cruzado? Ou está buscando outra maneira de evangelizar? Luciano abriu esse canal de evangelização através desse programa. Eu vejo muitos diáconos fazendo outro trabalho de evangelização. Então, a nossa missão é externa ao templo, ao espaço físico da igreja. Então, isso é para nós também aprendermos também que o diaconato não fica só no templo. Nós precisamos, como o Papa Francisco fala na sua carta, ir para o campo de missão. Nosso campo, quando nós fomos para o Instituto do Diaconato, não foi para ficar no templo. Foi para ir em missão, buscar missão. Essa é a nossa missão. Então, quando nós nos conscientizarmos disso, a igreja vai crescer muito mais, vai ter muito mais vocações diaconal, porque as pessoas vão ver a nossa missão, nosso trabalho de espalho também, vão ver também a nossa missão, que nós só queremos ficar na igreja, vai ver também mais homens para poder trabalhar nessa missão, porque há missão para muitas pessoas na igreja. Cada um no seu devido espaço, no seu devido lugar que foi chamado. É que nós devemos ter a consciência. Sem dúvida que essa perspectiva, né, do ministério diaconal, dentro do aspecto da liturgia, é essencial. Do contrário, não teria sido ordenado diácono, né? Seria leigo. Porque é da Eucaristia e da palavra que nutrimos, na mesa da Eucaristia, na mesa da palavra, que o diácono nutre também a sua espiritualidade para poder servir. Senão a gente cai no ativismo e numa dicotomia,
Com de fazer sem ser, né? Quer dizer, o essencial, aí eu entendo quando você coloca que não se pode reduzir o ministério apenas ao serviço litúrgico, mas ele é algo próprio da natureza do nosso ministério, tanto que existem algumas compreensões, né? O diácono, não, o diácono é diácono fora do altar, durante a semana, no domingo ele não precisa estar no altar. Não, ele é ordenado. E o altar é um serviço ministerial, claro, mas isso não pode ser numa perspectiva de clericalizar, no sentido de que só se vive um ministério ali no altar, né? E aqui temos uma presença muito especial do Dom Estevão Santos, que com muito orgulho é meu padrinho de crisma, né? E que foi e sempre nos acompanhou e é um grande incentivador da vocação diaconal e também me acompanhou muito de perto nesse processo. De vez em quando puxa as orelhas também, quando tem que falar, mas ele tem esse olhar atento para o diaconato. Em Salvador tem sido uma presença, ele incentivou a criação de diaconias territoriais e agora foi nomeado recentemente pelo Papa Francisco para a Diocese de Rui Barbosa. Então, ele é bispo eleito da Diocese de Rui Barbosa, mas aqui, quando foi pároco em Vitória da Conquista, também sempre apoiou o Ministério dos Diáconos nas paróquias onde ele passou, dava aos diáconos esse protagonismo da missão e sempre acreditou nessa igreja ministerial. Então, a gente agradece a Dom Estevão hoje por sua presença aqui conosco também, não é? E logo queremos marcar uma live com ele, mas como ele está nesse processo de arrumar a mudança para Rui Barbosa, né? Vamos esperar que ele reserve aí um tempinho da agenda para também dialogar conosco. Temos aqui a presença de vários irmãos diáconos, né? O diácono Otton de Itabuna pergunta, né, como conciliar a missão diaconal com a insegurança em muitas comunidades na atualidade, né? E aí vem os desafios. Claro, o ministério do diácono não é uma coisa fora do mundo, da realidade, os desafios existem, né? Os problemas existem, as dificuldades existem. Vocês poderiam, então, trazer um pouquinho desse aspecto, né, de como superar os desafios, dificuldades. Nós temos que recordar disso, não somos homens perfeitos, né, nesse sentido de ter a resposta para tudo e conseguir resolver todas as situações, e por isso a igreja é um corpo místico, né, que é mistério de comunhão. Ninguém é bom sozinho, né? Não pode haver na igreja aquela lógica do espelho meu, né? Mas assim da comunhão, dessa pluralidade, da acolhida, da diversidade. Nenhum diácono consegue exercer bem o seu ministério sem o apoio das lideranças, dos leigos nas comunidades, sem o apoio do presbítero também, enfim. Eu gostaria, então, que vocês comentassem um pouco disso, né? Luciano, só uma parte aqui. Perdão, mas só para apresentar aqui também, minha esposa também chegou aqui agora, também estava numa missão também ali. Muito bem. Para poder conhecer também vocês. Ela aí, minha esposa Bárbara. Oi, boa noite. Tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Luciano, Jaco Márcio. Sabeu, viu, Antônio? Porque ela é muito bonita. Aí, pá, rapaz. Teve que fazer umas duas viagens para poder conseguir. É isso. É porque é para contrabalancear, né? Para poder embelezar a família, né, rapaz? Então, Luciano, respondendo aí, o Otton, né? Principalmente, eu falo em relação às vilas e favelas que nós evangelizamos. Nós não vamos lá, de repente, chegou e vai subindo uma favela ou vai subindo uma vila sem ninguém saber.
Geralmente é por meio de uma liderança, igual você falou mesmo, que já frequentava a paróquia, que nos apresenta, que nos introduz naquela comunidade. O diácono ele precisa ser muito humilde para poder ir junto com as lideranças do local. E a graça é que, até hoje, 100% dos lugares em que nós vamos, com toda humildade, com as lideranças e com a Bíblia na mão, a recepção, inclusive até de traficantes, eu acho que precisa saber que existe, são 100%. Nenhum traficante, ninguém proíbe da evangelização. Mas ninguém também nunca chegou lá porque, eu vou entrar porque eu vou evangelizar. Só se ele quiser voltar no caixão, né? Mas fora isso, é com muito carinho que todas as comunidades recebem, desde que o diácono tenha um bom senso, a humildade e seja um grande evangelizador. Até hoje, 100% dos locais nos recebe com muito carinho. Seguindo essa orientação que eu acho que você, sem querer, deu a resposta, por meio das lideranças dos locais que nos apresentam e que nos introduz naquele local com todo carinho, com toda humildade. Com certeza. Eu fiz uma experiência de colaborar numa paróquia aqui da Arquidiocese, a 60 quilômetros aqui de Conquista, Caatiba. É um lugar maravilhoso e havia ali o apoio incondicional dos leigos e leigas, daquela comunidade muito querida. Eu trabalhei com o padre Edilberto, ele, além de ser o pároco, ele é responsável aqui por uma comunidade terapêutica e um grande projeto de acolhimento de pessoas em situação, né, de dependência química. Então, eu tive muito apoio dele, muita autonomia para o trabalho naquela paróquia, claro, com o apoio do bispo também, naquele contexto. E aí eu lembro, de fato, não teríamos condições de fazer nada ali sem o apoio e o trabalho que os leigos fazem, as lideranças realizam, e a gente só vai seguindo os passos. Claro que há momentos que a gente tem que ter uma certa ousadia, no sentido de coragem de propor algo novo, de desafiar a comunidade também, mas há momentos em que a comunidade nos desafia, né? Nós é que somos também desafiados a seguir o senso de fé da comunidade, né? Não pode pensar que o diácono chega numa comunidade com todas as respostas, que sabe tudo, e reproduz aquela ideia, né? A cópia é sempre pior que o original, né? Se o diácono tenta reproduzir comportamentos autoritários, né, numa comunidade, o trabalho vai por água abaixo, né? Porque o bonito é saber caminhar com o povo, né? Estar ao lado, deixar com que as pessoas também proponham. E por isso os bispos, nas diretrizes, falam insistentemente dos conselhos pastorais, das equipes, né? E aqui eu acho que é essa experiência também de Belo Horizonte, das equipes. Eu acho que nenhum diácono vai sozinho para nenhum lugar, não é isso, Márcio? Sim, sempre com as equipes. Inclusive, o processo, falei das vilas e favelas, mas o processo é exatamente idêntico na evangelização de edifícios e condomínios. Sempre por meio de uma equipe paroquial, e às vezes até mesmo de uma paroquiana que mora no local. Ela nos apresenta os vizinhos, ela vai conosco, e ali nós formamos, lembrando sempre que o diácono, ele deve formar lideranças que depois consigam, por si só, continuar em trabalho, e não centralizar na pessoa do diácono, de tal forma que, quando o diácono vai, não aconteça. Isso é um processo de evangelização frustrante. Um bom processo de evangelização é aquele que o diácono, como São Paulo fez, forma comunidades que são capazes de seguir por si mesmo, e o diácono pode até retornar em várias outras comunidades, passando e confirmando na fé aquelas comunidades, pequenas fraternidades que surgiram ali em torno da palavra de Deus. Mas sempre, Luciano, por meio de uma equipe de evangelização, de preferência de pessoas que moram no local, moram naqueles edifícios, moram naqueles condomínios, e ali nós vamos convidando e formando os grupos a partir disso, exatamente dessa liderança. Então, eu fui desafiado a pensar
essa possibilidade da criatividade do nosso ministério, pelo o meu orientador, Padre Marcial Marceneiro, e ele trabalhou, me ajudou a ver o diaconato a partir de uma perspectiva pneumatológica. Então, a nossa pesquisa foi nessa linha, diáconos cheios do Espírito para servir. E ele falava exatamente que a gente precisava sair de uma perspectiva da funcionalidade, daquele quadrado que já está ali definido, né? O diácono faz isso, faz aquilo, é aquele que ajuda no altar, que vai assistir um casamento, ou que vai fazer batizado quando o padre não pode ir. Mas aí ele falava, não, vocês precisam descobrir uma riqueza que é própria do ministério e que vem lá das fontes da igreja primitiva, os que foram receberam a imposição das mãos, e é belíssimo o texto da oração, da oração de ordenação, quando o bispo nos ordena, quando ele fala do Espírito Santo, que nos é dado como graça para o ministério. E aí vem a perspectiva da criatividade. O Padre Marcial propunha sempre esse olhar da criatividade do ministério, de não nos deixarmos engessar pelas estruturas e aquilo que já está posto, mas precisamos pensar caminhos novos, outras alternativas, e saindo um pouco, talvez, daquilo que seja o que já está ali no cotidiano. A criatividade do ministério não é fazer as coisas da nossa cabeça, digamos assim, sem um olhar atento para a realidade ou para a comunidade, não, mas é de pensar possibilidades. Dom Estevão fala sempre disso, nós não podemos nos paralisar diante das dificuldades, nós temos que ver possibilidades e nos alegrar com elas. Ele, em momentos que a gente, às vezes, se desanima, ele dizia, aquele canto que cantamos nas procissões, lembra que abres caminhos, outros te seguirão. Quer dizer, nós temos que ter um pouco mais de coragem também para não ficar preso a uma postura, né, de dependência excessiva do presbítero, ou, claro, com o mandato do bispo, com o apoio da comunidade, pensar caminhos novos. Esse espaço, por exemplo, Catiba, é uma paróquia que tem, imagina, 10 mil habitantes, né? Muito pequena, considerando a realidade de Belo Horizonte, de um bairro, de um condomínio, dos condomínios aí de uma grande cidade. Mas ali a gente propôs a criação de 8 comunidades, que é isso, círculo bíblico. O pessoal perguntava, mas vai construir 8 capelas? Não vai construir prédio, mas constituir uma comunidade de fé, que se torna corpo ao redor da palavra, né? Então, a riqueza que temos, nós temos que oferecer, né? E não ter vergonha de ser quem somos, né? Ministros ordenados, casados, pai de família, profissional. Quer dizer, viver a alegria do ministério na vida concreta, né? Na realidade, nos acontecimentos que nos desafiam, né? Eu acho bem o que Márcio falou sobre a questão de nós irmos para as comunidades e ter essa consciência que as pessoas não estão fazendo as pessoas para nós. É minha comunidade, são meus irmãos, minhas irmãs, meus fiéis. Não. Temos que preparar as pessoas para o encontro pessoal de Cristo. Essa deve ser a nossa missão como diácono. Por nós estarmos mais na base desse trabalho de mais próximo com o povo, temos que ter essa consciência. Nós não podemos entrar nessa expectativa de querer fazer o povo para nós. A gente recebe um elogio, você faz uma boa pregação, você faz um bom trabalho, e você fica naquele que o povo é para mim. Não, o povo é para Cristo. As ovelhas, nós somos simplesmente que estamos levando essa luz para esse povo encontrar Jesus Cristo. Mas esse é o nosso papel. Não ser preparar o povo para nós, mas para Cristo. Essa deve ser se nós fizermos esse trabalho, nós vamos ficar motivados na missão, porque nós vamos ficar preocupados se a pessoa agradeceu, se não agradeceu, se está bom, se está ruim. Fazendo nossa missão, arrebanhar o povo para Cristo. Aqui que Jesus falou para Pedro, né?
É apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas são suas, as ovelhas são minhas. Agora, você apacenta as minhas ovelhas. Nós fazemos isso, nós vamos ser diáconos alegres, vamos ser diáconos bem satisfeitos com o nosso ministério, não vai ter problemas de crise de vocacional, não vai ter nada disso. Nós pensamos que as ovelhas são de Cristo e nossa missão é prepará-las para entregar na porta do redil, quem é a porta? Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa missão diaconal. Então, vamos fazer a nossa missão assim, vamos continuar fazendo nossa missão sempre, vamos ficar sempre alegre nossa missão, sempre contente, trabalhando, até quando Deus nos permitir. Esse que eu penso. Não sei se os outros não podem concordar com isso. Né? Com certeza. Por exemplo, outra possibilidade, e eu estou falando muito hoje, já vamos encerrando também, mas é a possibilidade do acompanhamento de catecúmenos, de iniciação cristã. Foi uma experiência que eu pude vivenciar também, de acompanhar uma média de 12 leigos que não eram batizados, adultos. Isso aqui numa paróquia de Vitória da Conquista, paróquia das Candeias, e a gente pôde perceber a grande transformação, porque quando um adulto decide ser batizado, ele não vai sozinho. Então, a família também dele é contagiada por essa novidade. Então, a gente pode também, no Ministério Diaconal, ser protagonista nesse campo também, né? No acompanhamento de catecúmenos, quem tem carisma de jovens, no campo universitário, nos espaços, né, da profissão. Das famílias, tudo isso. Nós temos famílias, né? campos para poder trabalhar, exatamente isso. É isso que Muito quer a nossa visão. Então, caríssimo Diácono Márcio, Cristina, né, vocês podiam também, para irmos concluindo, né, o que mais que vocês gostariam de destacar, de recordar dessa beleza do Ministério Diaconal aí em Belo Horizonte, mas também no Regional Leste 2, né? Como disse, são muitas dioceses, o estado de Minas e mais Espírito Santo. Como é que está essa articulação, né, dos diáconos nesse regional? Aí seria bom agora falarmos da importância, né, da pertença ao organismo, da filiação ao organismo, fazer a sua filiação, ser membro. O Regional Leste 2 é um dos maiores regionais, né, da CND, da Comissão Nacional dos Diáconos, é um dos maiores, ele é composto por 37 dioceses, então é bem amplo, Espírito Santo e Minas Gerais, tem diversas características próprias, mas é um regional muito bonito, né? Participei da última reunião do Leste 2 da CNBB, junto com os bispos, a aceitação e o carinho dos bispos é enorme, né? Foi muito bem acolhido o diaconato, muitos sentando conosco à mesa para almoçar conosco, para puxar conversa, para entender melhor o diaconato. Então, eu tenho só a agradecer aos bispos do Leste 2, porque o carinho deles por nós é muito grande, né? Eu, pelo menos, particularmente, não tenho nada para reclamar. Os diáconos de todo o Leste 2, cada um tem a sua particularidade, mas o carinho e a união de todos é muito grande também. Nós temos uma tradição de reunirmos todo final do ano em retiro, então vem diáconos de todas as dioceses. É o momento em que diáconos e esposas partiram junto, elas também participam desse retiro. Então, normalmente dão em torno aí de mais ou menos 200 pessoas dormindo em casas de retiro, partilhando a sua experiência, estando junto em oração, em confraternização, em partilha. Então, uma experiência muito rica, né? Claro que cada diocese é autônoma e tem a sua própria experiência. Uns são mais diocese de características mais rurais, então as formações diaconais e do propedêutico e da escola diaconal acontecem em finais de semana. Outros acontecem que tem mais condições semanalmente. Tem algumas dioceses, como a Arquidiocese de Belo Horizonte, já introduziu o curso de graduação em teologia. Então, os candidatos, eles formam hoje em teologia, na graduação em curso superior. Então, cada um tem sua particularidade, mas é um regional muito bonito. E é importante, Luciano, isso que você falou,
de nós estarmos unidos junto com todo o nacional. Então, que os diáconos saiam do seu mundo, simplesmente da sua diocese, para conhecer uma realidade de Brasil, com sua característica. Se nós não fizéssemos isso, eu jamais conheceria a beleza aí da careca aí do Antônio, que fica aí sorrindo, né, todo feliz. Ou da beleza e do conhecimento aí do Luciano, e tantos outros que a gente conhece aí no Brasil inteiro, participando, estando junto. Essa é a beleza aí do diaconato, né? Essa diferenciação, cada um com a sua característica. E aí, assim, como uma mensagem final, depois eu passo a palavra para a Cristina, para não falar que a gente não deixou as esposas falar, então eu passo a palavra para ela, mas eu queria dizer, principalmente para os vocacionados que estão nos escutando aí, que eu sei que são muitos, né? Eu sou da geração João Paulo II, né? Nós crescemos e fomos evangelizados com ele como um papa, praticamente. Então, eu queria dizer para todos que nos ouvem, não tenham medo. É uma palavra que ele sempre disse e que eu trago no meu coração. Não tenham medo. Não tenham medo de evangelizar, não tenham medo de aceitar a sua vocação, de ir adiante com a sua família. Não tenham medo. Mas, principalmente, não tenham medo de ser o diácono, pai de família, o diácono que está ao lado da sua esposa, o diácono que é motorista, que é cozinheiro, que é porteiro, que é engenheiro, que é dentista, que é médico. Não tenham medo, sejam aquilo que Deus te chamou na sua condição. É essa beleza que nós temos que passar para o mundo. Mais do que túnicas, estola, cresma, dalmática, nós precisamos passar algo que os outros não podem passar, principalmente o presbítero. Não pode passar a beleza que nós temos da evangelização por meio dos filhos, da família, da esposa, que também evangeliza. Essa talvez brecha nós podemos preencher com o diaconato. Então, não tenham medo de ser diácono, de ser pai de família, de ser o profissional, de ser o evangelizador. E é uma beleza muito grande, uma graça muito grande, não só do caminho diaconal, mas de ter irmãos tão queridos como o diácono Antônio, aí, com toda a sua alegria aí, tá sempre, a gente fala o nome dele e já sorri, só para a gente ver, né? Uhum. E aí, o diácono Luciano também, é uma beleza estar junto nesse corpo diaconal, não só diocesano, mas de todo o Brasil na CND. E aí, a palavra da Cristina também, final, com toda a graciosidade da mulher, que é própria da mulher. Ele sempre faz isso, viu, Luciano? Ele sempre me deixa apertado. Mas assim, só parabenizá-lo por esse momento, essa live. Acho que realmente a gente precisa encontrar neste tempo outras formas de evangelizar e passar aquilo que a gente tem de importante em nossas vidas e aquilo que Deus fez em nossas vidas, né? Então, não nos deter apenas no altar ou nos afazeres do diaconato lá no altar, mas ir além. É isso que nós somos chamados como família, a ir além, a mostrar a família para as outras pessoas, mostrar que o homem, o diácono, a esposa e os filhos, eles estão aqui para evangelizar e que vale a pena. Vale a pena viver essa família para evangelizar na igreja. Que bom. Então, Antônio, Rapaz, depois de toda essa partilha tão belíssima, quando eu vejo também aqui nas mensagens aqui, muitos vocacionados, muitos alunos, muitos candidatos, eu fico muito feliz em vê-los participando desse momento e eu tomo minhas palavras de Diácono Márcio, não tenham medo. O diaconato é uma missão muito bela, quando o Luciano falou que é uma vocação, não é um trabalho, é uma vocação, mas é muito belo, é muito belo. Tem seus desafios, suas dificuldades, mas também tem muitas graças. Então, vocês que estão aí participando conosco por esse caminho de diaconato, venham, se entreguem totalmente, porque Deus vai nos capacitar para tudo. Não se preocupe com sua incapacidade. Não consigo. Deus vai nos capacitar, que o Márcio falou, né? Pegue a sua profissão e evangelize aonde você está. Se evangelizar uma pessoa, 2 pessoas, não importa, é para você continuar a missão, onde você estiver, faça sua missão de diácono, exerça sua missão de diácono. Isso que é importante para você e para a sua igreja, para a nossa igreja, né? Isso que Deus nos chama a sermos. Igreja, aonde nós estivermos. Nós fizermos isso, evangelizar nosso campo de missão, tudo vai acontecer da melhor maneira possível e tudo será feito para quê? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou, e para Ele toda a glória e todo o poder. Então é isso que eu tenho que falar.
Muito bem, a imagem congelou, mas acho que a voz está chegando, né? Então, vamos concluir a nossa live. Eu vou ficar devendo dessa vez apresentar minha esposa, porque ela já estava de pijama e não quis vir. Eu até chamei, mas aí não foi combinado assim, né? Na próxima segunda, que será um outro encontro com o É assim Diácono. mesmo, porque os mineirinhos atrapalham mesmo, viu, Luciano? Os mineiros têm essa característica, a gente vai atrapalhando tudo que você combinou. Tranquilo. Inclusive o diácono Márcio Damião, que é do Noroeste, não é? Da CNBB, no Acre. Na próxima segunda, vamos convidá-lo para que ele participe conosco, falando da experiência do diaconado lá naquela região do país, e vamos ter um outro irmão diácono aqui da nossa arquidiocese, para também partilhar da experiência que faz com moradores de rua. Então, aí na próxima segunda, eu apresento a minha esposa para vocês, e será uma alegria também. Eu quero convidá-los, irmãos, amigos, todos os que nos acompanham, a se inscreverem no nosso canal no YouTube, que hoje já estamos transmitindo também, tanto pelo Facebook como pelo YouTube, nos Caminhos da Fé, que quer ser este espaço de reflexão, diálogo, partilha da fé, da caminhada, dos desafios da evangelização no mundo contemporâneo. Temos tido várias lives, vários encontros com bispos, teólogos, falando de diversos assuntos. Amanhã nós vamos conversar com o padre Zenilton Dias, que é padre aqui em nossa arquidiocese. Ele é canonista, mas é o padre que acompanha o Encontro de Casais com Cristo. E vamos falar amanhã do tema evangelização e família. Teremos também o testemunho e partilha de casais da Pastoral Familiar, do Encontro de Casais com Cristo, do Movimento Familiar Cristão, partilhando os desafios da evangelização na família também hoje. Então, eu quero convidá-los a se inscrever no nosso canal do YouTube e também a estarmos presentes amanhã, se Deus quiser, agradecendo mais uma vez a todos, a Gleude, Catarina, a todos os amigos, amigas que mandaram felicitações, mensagens pela nossa ordenação, os 9 anos. Fomos 6 diáconos ordenados há 9 anos atrás, o diácono Antônio Dias, Antônio Souza, o diácono José Antônio, Zezinho, o diácono Miranda e o diácono Genildo, que fazem um trabalho belíssimo também aqui em nossa arquidiocese, servindo a Deus, servindo aos irmãos, servindo aos pobres, a partir da família também. E a gente agradece a todos. E agradecemos hoje, rezando pelo bispo que nos ordenou, que foi Dom Luiz Gonzaga Silva Pepeu. Ele é bispo emérito agora da nossa arquidiocese. O nosso bispo atual é Dom Josafá, o nosso arcebispo, e tem também acolhido, incentivado e apoiado o nosso ministério na caminhada diaconal, missionária. Agradecemos aos presbíteros que nos apoiam, incentivam, que são animadores do ministério diaconal. Rezamos também por aqueles que ainda não entendem bem o ministério diaconal, mas, pelo contrário, a gente vê muito mais acolhida e apoio do que resistência, e isso é motivo de grande esperança e alegria, né, para o Ministério Diaconal. Agradecer imensamente às famílias, às nossas esposas, porque sem o sim delas não teria, né, ordenação, né, Márcio? E agradecer a Deus, né, porque Ele nos deu essa vocação e nos deu a graça deste serviço. Então, nosso abraço a cada um dos irmãos e irmãs que hoje nos acompanharam. Muito obrigado ao diácono Márcio e à sua esposa Cristina pela simpatia e alegria. O nosso irmão diácono Antônio, que é baiano, né? Mas está aí em Palmas, no Tocantins, com um testemunho riquíssimo para o diaconato do Brasil, né?
com carismas diversos. Esta é a nossa igreja, esta é a nossa missão. Por isso, vamos caminhar juntos, percorrendo os caminhos da fé. Então, vamos invocar uma bênção diaconal, não é? Sobre todos os que nos acompanham, sobre as nossas famílias, para que continuemos a nossa missão em meio aos desafios, pedindo a Deus que passe logo este tempo difícil que estamos vivendo desta pandemia, para que, assim, voltemos também à vida nas comunidades, no encontro direto com cada irmão, e não só virtualmente, não é? Então, vamos invocar a bênção de Deus, e assim vamos concluir essa live de hoje, diáconos, discípulos missionários de Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre nós a bênção do Deus da vida e da esperança, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. São Lourenço, rogai por nós. Então, um grande abraço, uma boa noite, e em breve vamos a Belo Horizonte comer o pãozinho de queijo. Com certeza. Tchau, meus irmãos. Boa noite. Tchau. Um grande abraço. Vivo a alegria de ser missionário. Essa música é do meu bispo, viu? É de São Pedro. Mas a América é grande, há pouco operário.